Obed-edom, a presença que transforma vidas. A história de Obed-edom é uma daquelas que, à primeira vista, parece ser apenas um detalhe escondido nas entrelinhas do Antigo Testamento, mas que, ao olharmos com mais atenção e coração aberto, percebemos que carrega lições profundas sobre a presença de Deus, transformação e o poder de uma vida disponível para o Senhor. Obed-edom aparece em um momento de crise, quando o rei Davi, ao tentar trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, enfrenta um revés trágico. Uzá, ao tocar na arca de maneira imprópria, é fulminado pela ira do Senhor. O ambiente se torna de medo, reverência e confusão. E então, diante de tudo isso, surge o nome de Obed-edom. Sem grandes apresentações, sem uma genealogia extensa, sem feitos heróicos anteriores, a Bíblia nos diz em 2 Samuel 6 que Davi decide deixar a arca na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E é nesse pequeno intervalo de tempo que uma transformação silenciosa, porém poderosa, acontece. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o povo, repousa na casa de um homem comum. E o resultado é imediato e notável. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele possuía. A pergunta que devemos fazer é: o que faz da casa de Obed-edom um lugar digno da presença de Deus? Por que a arca, que antes causara temor e até mesmo morte, agora se torna fonte de bênção? O texto não nos dá detalhes explícitos sobre quem era Obed-edom, mas a própria narrativa revela algo essencial. Ele estava disposto. Ele abriu a porta. Ele acolheu aquilo que muitos temiam. E é aí que está a primeira grande lição. Deus abençoa aqueles que valorizam sua presença, acima do conforto, acima do medo, acima das conveniências. Imagine o cenário: abrigar em sua casa o objeto mais sagrado do povo de Israel. A arca não era um móvel decorativo, ela representava a própria santidade de Deus. Ter a arca em casa significava ajustar a vida à presença dele. Não era mais possível viver de qualquer forma. A rotina de Obed-edom, sua família, seus servos, tudo teve que se alinhar ao fato de que Deus estava ali. E ao invés de resistir ou se esconder, ele abraçou essa realidade. Essa é uma chave espiritual poderosa. Quando recebemos a presença de Deus em nossa vida com reverência e disposição, ele transforma tudo ao nosso redor. A presença de Deus não é algo neutro. Ela exige mudança, santificação, alinhamento, mas também traz consigo a bênção, a provisão, a proteção, a alegria verdadeira. A vida de Obed-edom mudou completamente a partir daquele momento. A arca ficou por apenas 3 meses, mas esse tempo foi suficiente para que o nome dele fosse eternizado nas Escrituras como alguém abençoado. Mais do que isso, Obed-edom não quis mais viver longe da presença de Deus. Quando Davi finalmente leva a arca para Jerusalém, o que vemos? Obed-edom vai atrás. Ele se torna porteiro no templo. Ele se envolve com o serviço da casa de Deus. Ele não queria apenas uma visita divina. Ele queria permanência, comunhão contínua. Ele foi marcado para sempre pela experiência de abrigar a glória de Deus. E aqui temos mais uma lição. Quem é tocado de verdade pela presença de Deus, nunca mais é o mesmo. Não se conforma com uma fé rasa. Não se satisfaz com aparências. Não se contenta com a distância. A presença de Deus nos atrai, nos transforma, nos move. Obed-edom poderia ter ficado em sua casa, satisfeito com a bênção recebida, mas ele escolhe ir além. Ele se voluntaria para servir, para estar perto, para zelar por aquilo que é sagrado. Ele entende que a verdadeira bênção não está apenas no que Deus pode dar, mas em quem Deus é. Quantas vezes buscamos a Deus apenas por aquilo que Ele pode nos proporcionar? Mas Obed-edom nos ensina a buscar a Deus por sua presença, por seu caráter, por sua glória. E quando colocamos isso em primeiro lugar, tudo mais é acrescentado.
A Bíblia registra que Obed-Edom teve muitos filhos e netos, e que todos eles também serviram ao Senhor. A bênção não ficou apenas sobre ele, mas se estendeu por gerações. Isso mostra que a decisão de honrar a Deus tem impacto eterno. Não é apenas sobre nossa história pessoal, mas sobre o legado que deixamos. Agora pense, o que aconteceria se, como Obed-Edom, nós também abríssemos as portas da nossa casa, da nossa mente, do nosso coração, para a presença real de Deus? Se deixássemos Ele mudar nossa rotina, nosso ambiente, nossos hábitos, se colocássemos o Senhor no centro de tudo o que fazemos, ao invés de apenas convidá-lo para momentos pontuais da nossa vida, Obed-Edom nos mostra que é possível, que a presença de Deus não é apenas para reis, profetas ou templos grandiosos. Ela pode habitar em lugares simples, desde que haja reverência, disponibilidade e amor. Por fim, a história de Obed-Edom é um lembrete de que Deus vê. Mesmo aqueles que parecem estar fora dos holofotes, em segundo plano, Deus vê. Ele não precisa de títulos, de status, de reconhecimento humano. Ele busca corações dispostos, e quando encontra um coração como o de Obed-Edom, ele se revela, ele transforma, ele abençoa. Então, que a nossa oração hoje seja: Senhor, faça da minha vida uma casa para a tua presença, que não seja apenas uma visita, mas uma habitação constante. Como Obed-Edom, eu quero viver para ti. Muda o que for preciso, transforma o que for necessário. Que a tua glória encha meu lar, minha mente, meu coração. E assim, com essa postura, podemos experimentar a bênção verdadeira, a bênção de viver na presença do Deus vivo.